Hoje nós vamos estudar a parábola do grande banquete, em Lucas 14, dos versos 15 ao 24, que representa um convite de Deus para cada um de nós. Vamos à sua leitura e a gente vai explicar não apenas a parábola, como todo o contexto, o início do capítulo, para ficar bem claro qual que é o real ensinamento trazido pelo Mestre Jesus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Até aqui, Lucas 14, do 16 ao 24, nós lemos. É uma parábola relativamente simples à primeira vista, mas ela traz coisas assim muito importantes para a nossa vida. Porque o que importa é nós sabermos, hoje, dia 29 de junho de 2021, como que isso se aplica em nossas vidas e quais são as lições que nós podemos extrair para o nosso crescimento espiritual. E é isso que a gente vai explicar. Primeiro, vamos ao contexto da parábola. Para compreender a parábola, precisamos ir para o verso 1 do capítulo 14 de Lucas. Então, eu vou abrir a Bíblia aqui para a gente ler lá do comecinho do capítulo. Lucas 14, verso 1. Deixa eu ver. Não, tá no Lucas 1 aqui. Lucas 14. Agora sim. Olha que interessante. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Então o verso 1 ele já nos traz elementos fundamentais para a compreensão da parábola. O que o verso 1 nos ensina? Era sábado, ou seja, era o dia santo, o 7º dia da semana, o Shabat, que até hoje nós devemos guardar. Elemento 2. Jesus estava na casa de um dos principais fariseus para uma refeição. E o item 3, ou o terceiro elemento que nós vemos aqui no verso 1, eles o estavam observando, ou seja, queriam ver qual seria o comportamento de Jesus. Tudo isso a gente extrai do verso 1. Então, certo sábado, Jesus entrou para comer na casa de um fariseu importante e eles observavam-no atentamente. Então, isso aqui é uma chave muito importante para o nosso estudo. O verso 2 também traz um elemento essencial. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. E aí Jesus faz o seguinte questionamento no verso 3. Ele pergunta aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Então o que nós percebemos? Que tinha um personagem diferente na mesa.
Em algumas versões vai estar escrito que era um homem hidrópico, ou seja, alguém com uma enfermidade conhecida como barriga d'água. Por que esse homem estava ali? Por que ele estava presente na casa de um dos principais fariseus, na casa de um homem provavelmente rico e importante? Porque não era comum os fariseus convidarem assim pessoas doentes que seriam rejeitadas pela sociedade. Geralmente os fariseus eles convidavam os mais nobres, os mais importantes. Geralmente eles convidavam os mestres da lei, os doutores da lei, os escribas, os demais fariseus, membros do sinédrio. Mas, por alguma razão, colocaram este homem doente que se sentou à frente do Senhor Jesus. Vejam, nada na Bíblia é escrito por acaso. Tudo é narrado de forma meticulosa, porque tudo tem um propósito. Então no texto está colocado da seguinte forma: à frente dele estava um homem doente. Então imaginem aquela mesa grande de banquete, e bem na frente do Senhor Jesus colocam um homem doente. É claro que não foi por acaso. E é por isso que o verso 1 fala que eles estavam observando atentamente o Senhor Jesus. E Jesus, percebendo que aquilo se tratava de uma armadilha, Jesus percebendo a má intenção deles, no verso 3, ele pergunta aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Então acho que agora já ficou claro para todos que foi preparada uma situação, um cenário, para que aqueles judeus pudessem acusá-los de algo, eventualmente de alguma transgressão, como ocorreu no capítulo anterior. Porque em Lucas 13, dos versos 10 ao 17, já havia ocorrido um embate entre Jesus e os fariseus pelo fato dele ter realizado a cura de uma mulher na sinagoga. Então nós podemos ver, como foi no capítulo anterior, então pode ter sido 1, 2 semanas atrás esse evento. Poucas semanas atrás, ele já estava sendo questionado pelo fato de ter realizado esta cura. Olha que interessante, eu vou ler para vocês rapidamente. Agora estou em Lucas 13, a partir do verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Então aqui a gente vê que o dirigente da sinagoga ele ficou muito bravo. E falou lá para todo o povo, para todos que estavam frequentando o local, que não era para virem pessoas doentes nesse dia. Ele estava até proibindo o ingresso de pessoas com alguma enfermidade. 15. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então nós vemos que ele causou aí uma certa polêmica na sinagoga,
com o dirigente da sinagoga e com os demais que foram contra essa cura. E Jesus os acusa de hipocrisia, porque no sábado eles desamarram o boi, eles levam para beber água. Tem outras passagens que ele fala que se o boi fica atolado ou cai no poço, que eles vão lá e resgatam, mesmo sendo sábado. Então por que não poderia curar um ser humano, que é mais importante, né, do que um animal? Então nós já vemos no capítulo 14, que é o objeto de estudo, que eles estavam tentando intimidar Jesus, fazer uma armadilha para Jesus. E quando Jesus pergunta se era permitido ou não curar no sábado, no verso 4, eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. A gente vê que Jesus não se deteve pelos homens, mas importa obedecer a Deus. E Jesus tinha a aprovação de Deus, porque ele curava pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus que estava sobre ele para curar os doentes. E Deus nunca proibiu de fazer o bem no sábado, fazer uma cura. Imagina, os irmãos estão congregando no sábado, um exemplo, e de repente entra alguém e essa pessoa, um demônio se manifesta. Uma pessoa ainda que não está sedimentada na fé, que foi lá na assembleia, que foi na congregação. Quem estiver ministrando, ou quem tiver o dom, vai precisar expulsar o demônio. Independentemente de ser sábado, segunda, terça. Mesmo uma oração, a pessoa está com dor, ela está com algum problema. E não tem problema de você orar com imposição de mãos para ela no sábado. Se ela estiver com um problema, com uma dor crônica, alguma coisa. Então o bem é sempre permitido fazer. E aqueles fariseus, como eles não tinham nenhum motivo para acusar Jesus de transgressão, eles tentavam acusá-lo desta forma. Então a gente viu que teve esse embate em Lucas 13. E aí em Lucas 14 eles levam um homem doente, mas com essa motivação traiçoeira. E a gente vê em passagens anteriores essa malícia dos fariseus e dos mestres da lei. Por exemplo, Marcos 3:2. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Isso aqui é uma outra passagem. Lucas 6:7 é a mesma coisa. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Então o tempo todo eles estavam tentando achar alguma coisa, algum motivo. E vamos na sequência do capítulo 14. Então Jesus, ele questiona aqueles judeus, aqueles fariseus. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia do sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Certamente já tinha acontecido coisas parecidas. Por exemplo, algum animal cair no poço, ou algum animal se perder, ficar atolado, e o fariseu foi lá, foi atrás, recuperou, ou quebrou a cerca, ele foi lá, acabou consertando a cerca no sábado, porque se ele não conserta, os demais animais iriam escapar. Se ele não tira do poço, o animal ia acabar se afogando. Ou se o animal ficasse atolado, ele também acabaria morrendo. Então Jesus perguntou: nunca aconteceu isso? De acontecer algum evento, ou cair algum animal no poço, ou seu próprio filho, e você não vai tirá-lo imediatamente, sem questionar? Aí sim, é mais trabalho ainda, né? A cura ele curava com uma palavra. Agora, você tirar um boi de um poço De repente o cara trabalhava o sábado inteiro nisso.
e eles nada puderam responder, porque a consciência deles mostrava que eles estavam errados. Então eles não tinham uma defesa legítima para apresentar. Verso 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Então, antes da gente entrar na parábola do grande banquete, que é o tema principal de hoje, Jesus conta a parábola conhecida como a parábola dos primeiros assentos. Por quê? Porque ele notou que os convidados estavam escolhendo os melhores lugares, os lugares de honra à mesa, mais perto do anfitrião, mais centralizado. Eles não queriam sentar no canto, eles não queriam sentar num lugar mais humilde, digamos assim. E Jesus viu que eles estavam afoitos, né, para serem honrados, para serem reconhecidos pelos homens. E aí ele conta a parábola conhecida como a parábola dos primeiros assentos, que é do verso 8 em diante. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Jesus está explicando o seguinte: a gente pode até imaginar os casamentos de hoje em dia. Tem aquelas mesas, por exemplo, que estão mais próximas da mesa do noivo, ou mais próximas do palco, um casamento com festa. E aí a pessoa chega já sentando nessas mesas. De repente vem alguém, algum organizador da festa e fala: olha, eu preciso que vocês se retirem, porque esta mesa está reservada para os padrinhos, por exemplo, ou esta mesa está reservada para a família da noiva. Então, aquela pessoa ela vai ser retirada daquela mesa de forma humilhante, todos vão ver. Então eles vão passar vergonha na frente de todos os convidados e provavelmente vão ter que sentar lá no fundão, porque as demais mesas já terão sido ocupadas. Então é isso que Jesus está ensinando. Ele fala o seguinte, no verso 10: mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Então nós temos que fazer o contrário. Senta num lugar menos importante, num lugar mais discreto. E se o organizador da festa, se aquele que te convidou, se o anfitrião te tiver em estima, o que ele vai falar? Não, vem aqui para frente. Senta aqui mais perto, senta conosco. E aí vai ser o contrário. Em vez de você ser humilhado na frente de todos, você vai ser honrado na presença dos demais convidados. Porque todos vão ver que você está sendo chamado lá de um lugar mais escondido para um lugar de maior destaque. Então, nós devemos ocupar o lugar menos importante sempre que a gente é convidado para alguma coisa, mesmo porque nós não sabemos todas as pessoas que foram convidadas, nós não sabemos como que vai ser exatamente a organização daquele evento, se tem lugar reservado, se não tem. É uma cautela aqui que nós devemos observar. E aí ele conclui no verso 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então esse ensinamento ele é válido para tudo em nossa vida. Às vezes a pessoa fala: não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço, porque eu aconteço, e de repente tudo que ela se propôs não dá certo. O que acontece? Ela vai ser humilhada. Agora, a pessoa que chega com humildade, se esforçando, o resultado que ela conquistar com aquela humildade vai ser algo que será apreciado pelos demais.
porque ela chegou assim, sem fazer estardalhaço, sem ficar se vangloriando, porque eu faço isso. Porque tem muitos pregadores que eles pregam mais sobre eles próprios do que sobre a palavra, do que sobre Jesus, do que sobre a obediência aos mandamentos de Deus. Aí eles começam: não, porque eu já fiz muita coisa, porque eu tirei a pessoa da criminalidade, porque eu tirei a pessoa das drogas, porque eu isso, porque eu aquilo. Não que você não possa contar uma experiência, mas parece que aquele pregador ele quer ficar se exaltando, que ele faz, que ele acontece, que ele é melhor do que os outros, quando na verdade não é assim. Aquele que pensa ser alguma coisa se engana, porque tanto os dons do Espírito, quanto os talentos, quanto as habilidades, elas vêm de Deus. E nós só temos a obrigação de devolver. Devolver os talentos em dobro, de usar os dons. Então nós somos servos, instrumentos. Nós não temos que ter esse ímpeto de querer nos exaltar, de querer fazer que faz isso, faz aquilo, porque não tem sentido, né? O barro se exaltando, o pó se exaltando. Agora, se nós formos servos fiéis, aí entra naquela questão da parábola do servo vigilante. Na parábola do servo vigilante, fala que o próprio Senhor serve o servo à mesa. É impressionante, né? Então, aquele servo que é fiel até o fim, o próprio Senhor vai servi-lo à mesa quando o Senhor voltar. Então, a gente sempre tem que manter a humildade, mesmo porque Deus resiste aos soberbos. E aqueles fariseus, eles eram soberbos. Eles procuravam a glória dos homens, eles tinham uma conduta questionável. E olha que interessante, Jesus prossegue aqui, verso 12. Então Jesus disse ao que eu tinha convidado. Jesus fala direto para o anfitrião agora, hein? Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Olha que ensinamento maravilhoso. Jesus ele não está dizendo que é proibido você convidar seus familiares, seus amigos. O que ele está dizendo é que quando a gente quer mostrar a generosidade, quando o intuito é fazer o bem, nós temos que convidar pessoas ou fazer o bem para pessoas que não podem nos retribuir. Por isso que ele se dirige ao anfitrião do banquete, ao senhor que estava organizando aquele evento, porque ele percebeu que aquele homem, ele promovia aquele jantar para ser considerado generoso perante os homens, para ser considerado bom. E ele fala, olha, implicitamente ele fala dessa forma, né? Se você quer realmente ser generoso, ser bom, você tem que convidar quem realmente precisa, aquele que jamais poderá retribuí-lo o favor. Porque vamos pensar bem, vamos pensar aqui, eu vou fazer um jantar, vou organizar um jantar para 10 pessoas, e eu convido 10 pessoas com a situação financeira superior que a minha, que podem com certeza me retribuir. E aí o que acontece? Eu estou dando um jantar e provavelmente eu vou ser convidado para outros 10. Então acaba sendo um investimento valioso, entenderam? Eu estou dando um jantar com 10 convidados que têm condição de retribuir e provavelmente para os próximos meses eu vou ter um jantar por mês. Então ele não estava sendo generoso, ele estava fazendo um investimento rentável, digamos assim. Aí Jesus falou, olha, se você quer fazer o bem, faz o seguinte,
convida os mancos, os aleijados. Isso nós podemos utilizar em todos os aspectos das nossas vidas. Você ajudar um irmão que você sabe que está num estado complicado, entendeu? Você sabe, ó, aquele irmão eu vou ajudar e provavelmente não tem como ele retribuir. Essa é a verdadeira ajuda. Jesus fala, né? Toda vez que vocês deram de comer, deram de beber, deram de vestir para um desses pequeninos, na verdade vocês fizeram isso para mim. Por isso que ele fala, olha que coisa importante. Feliz ou bem-aventurado será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então nós temos que ajudar aqueles que não podem e sem que as outras pessoas fiquem sabendo. Nós não podemos alardear, tocar trombeta. Nós temos que fazer o bem na medida das nossas possibilidades, mas sem divulgar isso para as demais pessoas. Então, o que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda ela não pode ficar sabendo. Vamos dar sequência aqui. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava... Aí Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai emendar com a parábola objeto do nosso estudo, que começa justamente no versículo 16, que nós lemos no começo da live. Então, a gente está terminando de explicar o contexto. A gente está terminando aqui de explicar o contexto. Nós vemos que no verso 14, Jesus usa o termo bem-aventurado ou feliz. E o convidado do banquete também se utiliza do mesmo termo no verso 15 que acabamos de ler, para fazer um paralelo entre a recompensa na ressurreição dos justos e comer o pão no reino de Deus. Então, o convidado ele usa a mesma palavra aqui, olha. Jesus fala, feliz será você, ou bem-aventurado. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa diz, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ele usa o mesmo termo que o Mestre Jesus, tentando fazer este paralelo, pois era comum a ideia de um grande banquete dado por Deus aos salvos no futuro. Mas nós vamos perceber, e Jesus percebeu isso claramente, que todos eles estavam se considerando salvos. Havia uma crença que automaticamente os judeus eles acreditavam que pelo fato de serem filhos de Abraão, automaticamente todos eles estariam no banquete do reino vindouro. Todos eles estariam salvos, independentemente da conduta. Então eles criam fortemente nisso. Não, nós somos judeus, nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, nós somos herdeiros das promessas, portanto nós estamos salvos. Então eles tinham essa falsa segurança. E nós vamos ver que o motivo de Jesus contar essa parábola é justamente, um dos motivos, claro, é justamente para mostrar para eles que não existia essa segurança absoluta que eles acreditavam, que as coisas não eram muito bem daquela forma. Então ele vai fazer um contraponto ao que o convidado havia dito, a fim de demonstrar que nem todos fariam parte do grande banquete, que seria dado por Deus no reino vindouro, que será dado por Deus no reino vindouro. Jesus dará a entender que muitos fariseus que estavam naquela refeição estariam de fora do banquete futuro. Jesus choca eles com essa parábola. É algo chocante e algo que é válido para os dias de hoje. Porque da mesma forma, irmãos, preste atenção, da mesma forma como aqueles judeus se achavam garantidos pelo fato de serem filhos de Abraão, herdeiros da promessa, os crentes de hoje, eles também acham que estão garantidos em razão da salvação ser pela graça. Olha que interessante, olha que paralelo totalmente atual para os nossos dias, para os dias de hoje.
Essa parábola ela valia tanto para aquela época, para aqueles judeus, quanto para nós, para a igreja de Laodiceia, para a igreja da nossa era, que todos se acham salvos pela graça, independentemente da conduta. E Jesus explica que não é desta forma. João Batista já havia falado que não era dessa forma. Vocês vão ver que interessante. Então, primeiro, como que era feita uma ceia desse porte? Era feito um convite inicial, com antecedência, onde as pessoas confirmavam se iriam ou não. Tendo o número de convidados confirmados, o anfitrião preparava os alimentos com muito cuidado e zelo, pois, em tal época, sobrar alimentos em uma ceia era sinal de que o anfitrião era esbanjador, desleixado e indigno de confiança, tendo em vista o alimento ser algo escasso. Então, naquele tempo, era um pouco diferente do conceito que nós temos do dia de hoje. Hoje a gente tem em mente que quando a gente dá uma festa, tem que sobrar comida. Então a gente convida 30 pessoas, só que a gente costuma fazer festa para 50. Porque se não sobrar, vão falar mal, vão falar que o anfitrião é miserável. Mas naquele tempo não. Tendo em vista que o alimento era algo escasso, o anfitrião ele tinha que preparar com muito cuidado, de modo que não faltasse, mas que também não sobrasse, a ponto dele ser considerado um esbanjador, ou um desleixado, né? Então era um pouquinho diferente. Preparada a ceia, o servo do anfitrião saía a chamar os convidados para participarem. Em tal época, confirmar a presença e não ir era uma desonra muito grande, pois, como dito anteriormente, caso sobrasse comida, o anfitrião teria sua reputação manchada perante a comunidade. Então, eram feitos 2 convites na realidade. Era feito um convite com antecedência e tinha o aceite ou a recusa. E depois, quando já estava para começar, era feito aquele convite final. Era feito um segundo convite quando já estava bastante próxima de ser realizada. E nós vamos entender que a recusa era uma grande desonra, porque as pessoas elas aceitaram o primeiro convite e o anfitrião ele preparava de acordo com aquilo. Vamos supor, nós estamos aqui em 104 pessoas. Aí 70 pessoas confirmam que vão. Eu convido vocês para um banquete. Aí 70 pessoas confirmam que vão. Eu vou lá e preparo a festa para 70 pessoas. Já tem a data da festa, a época da festa. Pelo menos já tem a época da festa. E depois eu envio o meu servo para o segundo convite. Para falar, olha, venham pois já está tudo pronto. Aí daqueles 70 que sinalizaram positivamente, apenas 10 resolvem realmente vir. O que eu vou fazer com uma festa que está preparada para 70 pessoas? Só 10 realmente confirmaram o segundo convite? Então é uma situação extremamente complicada, ofensiva e vexatória. É uma situação humilhante para o senhor da festa. E nós vamos ver quem representa o senhor da festa. E quem representa o servo. Todos os elementos serão dados agora. Vou pedir para vocês não esquecerem do like, porque muitos irmãos vão ver a live amanhã, porque ela vai ficar gravada amanhã, depois de amanhã, para o vídeo poder aparecer, tá? Na plataforma do YouTube. Mas vamos lá, vamos dar sequência. O assunto está bom, hein? Como prometido, o significado de alguns elementos da parábola. O banquete, obviamente, simboliza o reino de Deus. Também é conhecido como as bodas do Cordeiro, as bodas do Filho do Rei. E aqui em Lucas, o banquete simboliza o reino de Deus. O Senhor da parábola simboliza o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Então, o Senhor da parábola é o Deus Altíssimo. O servo representa Jesus Cristo, portador da palavra de Deus, que veio anunciar as boas novas. E também os discípulos de todas as eras que se propõem a pregar o Evangelho
como Jesus ordenou. Porque Jesus fala, né? Aqueles que os receberem, recebem a mim. E quem me recebe, recebe ao Pai que me enviou. Então o servo na parábola representa Jesus Cristo, mas também representa todos os discípulos de todas as eras que pregam o Evangelho tal como o Mestre nos ordenou. E o convite que é feito é o próprio Evangelho da salvação. Esse convite é tão rejeitado, não é mesmo, irmãos? Eu nunca vi um convite tão rejeitado como o Evangelho da salvação. Impressionante o quanto quantas desculpas as pessoas arrumam para rejeitar a vida eterna na terra paradisíaca. Então, acho que ficou bem claro aqui os elementos. Nós já temos tudo definido. Na parábola, o Senhor, que é Deus, enviou seu servo Jesus para convidar as pessoas ao banquete, que é o reino vindouro de Deus. O convite é o evangelho, é para estar no reino e fazer parte dele, ou seja, assumir seu lugar à mesa. Então todos nós somos chamados para assumir o nosso lugar na mesa. Infelizmente, a grande maioria recusa. 99,9% acabam recusando tão valioso convite. Aqui uma coisa que já foi explicada, que naquela época o convite era feito 2 vezes. Na primeira, o anfitrião fazia uma consulta prévia de quem iria participar e as pessoas confirmavam ou não a presença. Então o banquete era preparado tomando-se por base o número dos que confirmavam. O segundo convite era feito quando o banquete estava pronto e o anfitrião mandava chamar os convidados para assumirem seus lugares na mesa e participarem da festa. Nesta parábola, após terem aceitado o convite inicial, as pessoas começam a dar as mais diversas desculpas para não comparecerem. Isso é muito atual nos tempos de hoje. Essas desculpas, irmãos, todos vocês eu creio que já ouviram. Eu creio que todos vocês já tentaram pregar o evangelho para algum parente, para algum amigo, para alguma pessoa próxima, da própria casa até mesmo. E essa pessoa, ela sempre chegou com uma desculpa para que ela não pudesse ouvir a palavra. Eu já cheguei a tentar pregar para parente próximo. Um deles me falou, olha, me fala isso ano que vem. Ele teve essa iniciativa. Ele falou, olha, isso era o quê? Foi nesse ano, mês de abril, se eu não me engano. Ele falou, olha, ano que vem eu ouço. Eu juro que aconteceu isso. Então, alguns não querem saber de jeito nenhum. Alguns reagem mal. Infelizmente. E todos vocês já devem ter passado por essa situação. O pessoal está confirmando aqui, ó. The Words Flat, a mais pura verdade. Paulo Silva, sim, não querem saber do evangelho. E agora a gente vai ver as desculpas que eles deram naquela época, que é o tema da live. Olha o que o tema da live diz. As nossas desculpas revelam as nossas prioridades. Aceitarás o convite? Então vamos ver quais foram as desculpas daquelas pessoas naquela época e chegaremos à conclusão que são muito parecidas com as desculpas que hoje nós ouvimos. Hoje, como discípulos de Jesus, nós fazemos o papel do servo e temos a mesma rejeição. Então, versos 18 ao 20. Na hora de começar, então a parábola, né? Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto.
Então a mensagem do Evangelho: venham, pois tudo já está pronto. O reino está próximo. O reino está próximo. O Messias já veio. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Em algumas versões, acabei de comprar um campo ou um pedaço de terra. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Vamos para a primeira desculpa. A pessoa que comprou um campo ou um pedaço de terra. Nós sabemos que ninguém comprava uma gleba, um pedaço de terra, antes de ir vê-lo, antes de conferir todas as medidas, divisas e confrontações, além de testá-lo para ver se era fértil. Essa negociação, ela demorava vários meses, até mesmo mais do que um ano, porque precisava passar pelo período das colheitas para finalmente ser concretizada. Então não existe isso a pessoa falar: olha, eu acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Não. Ele já estava estudando aquela compra durante pelo menos uns 12 meses. Somente depois que ele confirmasse todas as medidas, divisas, confrontações, e depois de passar do período das colheitas para ver se aquela terra era realmente fértil, que a negociação era concretizada. Então nós vemos que não tem sentido essa desculpa. Da mesma forma, o segundo convidado, ele disse que comprou 5 juntas de bois e precisava ir experimentá-las. Então nós temos aqui mais uma desculpa esfarrapada, porque ninguém comprava uma junta de bois sem antes testar. Não existia essa possibilidade de comprar no escuro para somente depois avaliar. Os bois eram testados antes da compra e somente eram adquiridos quando se tinha certeza de que os dois trabalhavam bem juntos. Então, uma junta de bois eram 2 bois que tinham que trabalhar de forma sincronizada. Eles tinham que trabalhar bem juntos, porque senão ficaria inviável. Por isso, ele antes da compra, certamente ele já teria testado todas as 5 juntas, todos os 10 bois. E esse convidado fala: não, eu acabei de comprar e preciso testá-los, preciso experimentá-los. Isso não tem sentido. Mais uma desculpa esfarrapada. E o terceiro disse que iria se casar no mesmo instante da ceia, sendo que ele já sabia a data da ceia, a época da ceia, e já havia confirmado. E o casamento ele levava um tempo para ser preparado, não era algo da noite para o dia. Tinha a questão dos votos, do dote, da construção da casa ou do quarto do casal. Existe inclusive a possibilidade de que na realidade não era um casamento matrimonial, mas sim um encontro com uma meretriz. Porque na fala deste último convidado não vemos sequer o pedido de desculpas, demonstrando grande desprezo pelo senhor do banquete. Portanto, a recusa dos convidados é total. Por unanimidade, eles começaram a se justificar, dando desculpas nada plausíveis. Vemos que todos eles vão de encontro aos objetos de seus desejos. São fatalmente atraídos pelos seus próprios tesouros terrenos. Para eles, as coisas perecíveis do mundo são mais importantes do que buscar a Deus e a sua justiça. Total coincidência com o que acontece hoje. Total coincidência. Porque nós vemos as pessoas correndo atrás das coisas passageiras, das coisas perecíveis, das coisas temporárias
em detrimento a um tesouro eterno no reino vindouro. Tem até um depoimento aqui, Lucila Omena. Na minha casa, eu e meus parentes, só eu sou convertida na verdadeira doutrina e na fé verdadeira. Me consideram como louca. E pensa bem, todos nós estamos destinados a um dia morrer. A nossa vida, as pessoas elas vivem como se elas não fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Este é o grande problema. Elas correm atrás de coisas que não podem levar à salvação e também não podem preencher a alma, porque todas as coisas são ilusórias. Às vezes a pessoa ela tem o sonho de comprar aquele carro. Oh, aquele carro é lindo, é maravilhoso. Ela vai lá e compra. Em questão de dias já vai bater um desânimo. Em questão de dias vai ver que é só um carro. Aí riscou a porta, ele já perde o ânimo pelo carro. Ralou a roda, já desanima totalmente. Ou ela quer comprar aquele apartamento maior. Vai lá e compra um apartamento maior, aí vê que o condomínio é mais caro, que dá mais trabalho para limpar, que tem que ter empregada, que... E o apartamento também, sem a presença de Deus, não vai ter felicidade, não vai ter sentido. Então a gente vê que correr... Não que a gente não possa ter as nossas coisas, nosso carro, nossa casa... Tudo bem, nós podemos ter as nossas coisas. O problema é colocar todo o foco nisso. O problema é você deixar de lado o reino de Deus e a sua justiça e colocar totalmente seu foco nas coisas que o ladrão rouba, a traça come e a ferrugem corrói. Aqui estão falando no chat, vaidades, tudo é vaidade. Exatamente. Então a gente estava falando que as desculpas revelam as nossas prioridades. Que é muito difícil a pessoa aceitar buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. É difícil a pessoa aceitar o Evangelho de Cristo, que é o convite do grande banquete no reino vindouro. Isso nos lembra o seguinte dizer de Jesus: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Olha que importante. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, o coração dessas pessoas não estava nas coisas de Deus. Eles não amavam a Deus verdadeiramente. Primeiro e mais importante mandamento que Jesus deu um destaque: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Só que essas pessoas, elas amavam apenas com seus lábios. Diziam que amavam, mas o coração delas estava tão somente nas coisas terrenas. O coração delas não estava nada voltado para as coisas celestiais. E por causa dessas desculpas, o jantar seria cancelado e o anfitrião humilhado. Era uma humilhação muito grande quando ninguém comparecia ao seu banquete. A identificação dos convidados como pessoas de bom status econômicos não passou desapercebida por aqueles à mesa com Jesus, cujas reações devem ter sido de choque ao ouvirem que um homem de bens fora esnobado por tais convidados, pois estava claro que estes, intencionalmente, impunham um constrangimento calculado ao anfitrião. No primeiro momento, o Senhor se irou, mas então manda chamar os coxos, pobres, aleijados e cegos, ou seja, aqueles que eram excluídos daquela comunidade, aqueles que ninguém esperava que pudessem participar do banquete. Nós vemos que diante da recusa dos primeiros convidados, a atitude do Senhor é de convidar outros para assumirem o lugar daqueles que não quiseram ir.
eles tomam o lugar dos primeiros convidados que recusaram. Nós sabemos que os judeus, eles eram herdeiros das promessas. Em Romanos 9, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro isso. Vou abrir para vocês que é bacana essa complementação. Olha aqui, ele fala: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Que Deus é acima de todos, bendito para sempre. Então Paulo estava falando, olha, do povo de Israel, dos judeus, são as alianças, as promessas, o templo, os patriarcas, a linhagem do próprio Jesus. Porém, eles, na qualidade de primeiros convidados, recusaram. Então o Senhor manda chamar os de fora da comunidade, e assim o banquete acontece. Aqui temos também uma alusão ao ingresso do povo gentil, ao ingresso dos gentios, parecido com a parábola do rico e do Lázaro, essa parte. O rico representando os judeus e o Lázaro representando os gentios, aquele que desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, ter alguma coisa daquelas promessas. Então, muito interessante. E hoje, os primeiros convidados representam a todos esses que têm acesso ao Evangelho, à Palavra de Deus, que estão frequentando as igrejas, mas tudo de forma, assim, como se fosse uma obrigação social, de forma religiosa, não de coração mesmo. E nós temos que entender que o reino de Deus não para. Não podemos pensar que o nosso lugar no reino estará à nossa disposição por tempo indeterminado. Nós podemos levar um grande susto quando percebermos que as nossas desculpas não colaram e que outra pessoa foi chamada para fazer parte, para ocupar o nosso lugar. Então é isso que Jesus estava alertando, que você pode levar um grande susto quando perceber que suas desculpas colocaram outra pessoa para fazer aquilo para o que você foi chamado. Porque o reino ele não para. Ele vai crescer. Quando a passagem bíblica diz que o banquete está pronto, voltando aqui, verso 17. Venham, pois tudo já está pronto. Não quer dizer que o seu lugar vai estar assegurado por prazo indeterminado, por tempo indeterminado. Se nós recusarmos, se nós insistirmos em continuarmos com essa vida carnal, indissoluta, o nosso lugar será ocupado por outros. É parecido também com a parábola dos talentos. Aquele que enterrou o talento teve que entregar o talento para o que tinha 10, porque ao que muito tem, mais lhe será dado e terá em grande abundância. E o que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então é desta forma que funciona. Se nós ficarmos recusando, inventando desculpas, nós ficaremos de fora. É o que Jesus fala no final da parábola. É da forma como ele conclui. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ou seja, eles tiveram a chance, mas eles negligenciaram. Eles desprezaram a chance, desprezaram o Senhor do banquete. É um erro fatal que eles cometeram. A Bíblia diz que nós não podemos negligenciar tão grande salvação na carta aos Hebreus.
Então nós não podemos desprezar tão grande salvação. Dando sequência agora, o significado da parábola. O significado ele encontra conexão com a mensagem que o apóstolo Paulo escreve para a comunidade de Roma, lembrando a profecia de Oséias. Então, Romanos 9, mais uma vez a gente citando Romanos 9 aqui, versos 25 a 27. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo, exclama com relação a Israel. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Olha aqui, e eles se achavam todos automaticamente salvos, que é o que acontece com os evangélicos, com os crentes de hoje. Eles falam, não, eu tô salvo pela graça e pronto, e acabou, não tenho que fazer nada. Mesma coisa os judeus, eu tô salvo porque eu sou filho de Abraão e pronto, e acabou, não tenho que fazer nada. Mas todo ensinamento bíblico é no sentido contrário. Então, o entendimento típico era de que todo nascido de mãe judia automaticamente seria um participante do banquete messiânico. Esse era o entendimento típico da época, que todo nascido de mãe judia automaticamente estaria justificado. Então ele participaria do banquete messiânico. Bastava ser nascido de mãe judia e ser circuncidado. Então ele achava que, tanto que Paulo combate muito isso, que eles continuavam tentando pregar nas igrejas de Gálatas, nas demais igrejas. Teve até o concílio de Jerusalém, em Atos 15, que eles insistiam nessa questão da circuncisão para salvação. E não era bem assim. A circuncisão era fundamental na antiga aliança. Mas na nova aliança não era a circuncisão que iria garantir a salvação dos judeus, e sim a crença no Messias. A crença verdadeira, né? Produzindo frutos. Segundo Tessalonicenses 2:2, o irmão Isaías colocou: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Exatamente. Deixa eu ver aqui mais de comentários que nós temos. Márcio Santos. Alguns rabinos judeus ensinam que todos os homens estão salvos. Na verdade essa crença ela permanece hoje, tá? Entre os judeus, ela permanece hoje. Eu tenho alguns amigos judeus, na verdade muitos amigos, mas que eles não observam assim o sábado. Eles, por incrível que pareça, muitos deles comem carne de porco. E chega no Yom Kippur, ele não aguenta fazer o jejum, às vezes no Yom Kippur acaba assim, tá um negócio bem meio que apostatado, sabe? Complicado. Ousada para atingir a paz. Atenção, ninguém pode entrar no reino de Deus se não se tornar uma criança. Profundo. Exatamente, a gente tem que largar a malícia, perdoar rápido, não guardar rancor. Nesse sentido, seria semelhante a uma criança. Dando sequência. Então, os judeus, eles acreditavam que a salvação, participar do banquete messiânico, era um direito inerente pelo fato de ser judeu. Contudo, Jesus apontava para a grande probabilidade de que os que tinham certeza de que estariam no banquete do tempo do fim, em verdade não participariam do evento. E João Batista já havia alertado sobre isso ao se confrontar com saduceus e fariseus quando preparava o caminho para o Mestre. Então, antes mesmo do Senhor Jesus começar a pregar, João Batista já estava alertando esses líderes religiosos, sobre isso.
Vamos ler Mateus 3, do 8 ao 10. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então o que João Batista estava dizendo para eles? Olha, não basta vocês baterem no peito e dizerem: nós somos filhos de Abraão, porque toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aquele que é filho de Abraão tem a fé de Abraão e tem as obras de Abraão. Não basta falar que é filho de Abraão. Da mesma forma, não basta falar que acredita em Jesus no sentido de simplesmente confessar que existiu um homem chamado Jesus que se colocou no lugar de nós pecadores e morreu em nosso lugar como substituto, carregando os nossos pecados. Não basta você afirmar que tem essa crença, porque crer em Jesus, segundo o que ele próprio disse, implica em andar como ele andou, em guardar os mandamentos, implica em imitá-lo, porque o servo imita o mestre. O servo ele não faz a vontade própria, o servo faz a vontade do mestre. Por isso que Jesus fala, em Lucas 6,46, se não me engano, deixa eu colocar aqui. Jesus ele é muito claro. Ele fala o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Depois ele até conta aquela parábola. Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, o homem que construiu a casa alicerçada na rocha é aquele que pratica as palavras de Jesus. Aquela casa não vai ser abalada quando vier a inundação, a torrente. Mas ele fala o seguinte: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces, ou sobre areia em algumas versões. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Então não sou eu que estou falando, Jesus que fala que nós não podemos ser ouvintes, meros ouvintes da palavra dele. Nós temos que ser praticantes. Então crer em Jesus implica em praticar tudo aquilo que ele ensinou. A Bíblia ela chama de mentiroso aquele que diz que crê e não guarda os mandamentos. Na carta de João, primeira carta de João, se eu não me engano. Então, vamos voltar aqui. Importante citar também a passagem de Atos 13, após a morte e ressurreição de Cristo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. No contexto original da parábola, contada na casa de um fariseu importante para demais judeus e fariseus, Jesus está... Quando o convite é estendido para os aleijados, para os coxos, para os cegos, para os leprosos, significa que o povo gentil, fora da comunidade, acho que a parábola até traz essa terminologia, então outras pessoas que nem tinham as promessas estavam tomando o lugar deles. Quer ver que interessante? Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga pobres, aleijados, cegos e mancos, aqui representando os gentios. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Então, o reino vindouro, no total, a gente vê na Bíblia que
que poucos serão salvos, mas poucos em relação a toda a humanidade, mas muitos em número absoluto, porque a salvação ela abrange pessoas de todas as épocas. Então, desde Abel até hoje, agora, século 21, desde milhares de anos antes de Cristo, até hoje nós tivemos muitos salvos em números absolutos, porém poucos salvos em relação, em proporção a toda a humanidade, a todas as pessoas que já existiram. Hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Vamos imaginar que já existiram 100 bilhões de pessoas. Desses 100 bilhões, se nós falarmos, olha, existem 10 milhões de salvos, parece muita gente, mas em comparação, proporcionalmente aos 100 bilhões, são pouquíssimos. Então é nesse sentido. Mas de qualquer forma, o reino vindouro estará cheio daqueles que não recusarem. Portanto, é certo que os primeiros convidados que recusam a chamada não representam apenas os judeus daquela época, herdeiros naturais das promessas feitas aos patriarcas, mas também todos aqueles que acreditam que são justificados por seus próprios meios e observâncias, aqueles que vivem segundo seus próprios termos ou que confiam na aparência de religiosidade, na aparência de piedade, ou seja, os fariseus de todos os tempos e nações. Portanto, podemos dizer que esses primeiros convidados também representam a maioria das pessoas dos dias de hoje, que não aceitam ouvir o Evangelho, dizem não ter tempo ou sequer demonstram interesse em buscar o reino de Deus. O que acontece, irmãos, com as pessoas? As pessoas elas costumam falar assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu procuro ajudar os outros. Não, mas espera um pouco. Você não pode viver segundo a sua própria justiça. Você tem que viver segundo os mandamentos de Deus, segundo a vontade de Deus. E a pessoa ela pega a Bíblia e ela fala: olha, com isso aqui eu concordo, com isso aqui eu não concordo porque eu acho muito radical. Ah, com essa parte aqui eu acho que tá certo. Com esse mandamento aqui, não matarás, eu concordo. Ah, não, com esse aqui, guardar o sábado eu não concordo. Isso aqui é coisa antiga. Então as pessoas, elas querem ser justas, elas querem ser justificadas de acordo com as suas próprias observâncias, de acordo com os seus próprios achismos, e não em conformidade com o que está dito na palavra de Deus. Nós não podemos agir desta forma. Pessoas espíritas, católicas, é comum você ver: não, mas eu não prejudico ninguém, sou uma pessoa boa, eu levo cesta básica em tal lugar, eu participo do sopão. Então ela acha que ela pode, de acordo com os seus termos, ser salva, de acordo com o que ela estabelece. Então, se ela leva sopa em tal lugar, ela tem que ser salva porque ela leva sopa, independentemente dela estar guardando e seguindo as demais leis de Deus, independente dela conhecer o Evangelho. Porque Jesus fala: aquele que crer em mim, conforme está dito nas Escrituras. E não conforme eu acho que tem que ser. Eu acho que eu sou bom fazendo isso. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. João 7,38, vamos lá. Não é como a pessoa acha. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas o que as pessoas preferem fazer? Elas preferem confiar nas suas próprias observâncias, nos seus próprios achismos. Então ela acha que se ela vai à missa aos domingos, pronto. Ela está salva, ela está em dia com Deus.
Mas onde que está escrito na Bíblia que se ela vai à missa ou ao culto evangélico aos domingos, ela está salva? Não existe isso. Tem muitos evangélicos que pensam assim. Se eu for no culto aos domingos, aquele culto lá que é meia hora de louvor e mais meia hora de pregação, eu tô salvo. Não, isso é uma observância humana que não tem relação com a Escritura. Para ser salvo, nós temos que crer em Cristo da forma como Ele ensinou e procurar guardar os mandamentos, muito embora nós sejamos imperfeitos. Mas a nossa imperfeição não nos exime do esforço. Vou repetir. O fato de sermos falhos e imperfeitos não nos exime de nos esforçarmos para guardar as leis de Deus. Porque o que identifica o povo de Deus na nova aliança é justamente isso. A fé em Jesus. Vamos para Apocalipse. A salvação é pela graça. Só que aquele que está debaixo da graça, ele produz frutos do Espírito que nele habita. Então, Apocalipse 12, se eu não me engano. O dragão erou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então aqui está identificando quem que é o povo de Deus. O povo de Deus é os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. É um povo santo. Santo no sentido de ser separado. É um povo que não vive em conformidade com o mundo. É um povo que procura fazer a vontade de Deus, ainda que ele possa falhar em alguns momentos, ainda que ele possa tropeçar em alguns momentos. Olha que interessante a primeira carta de João. Vamos abrir aqui. Essa carta ela não é lida no sistema religioso. 1 João. Muito menos Tiago, né? Imagina se eles fossem ler Tiago no sistema religioso. Então, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, isso aqui é algo absolutamente verdadeiro. Nós não podemos afirmar que não temos nunca cometido pecado. Mas a carta prossegue da seguinte forma: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Então, qual que é a ordem? A ordem é não pecar. Está escrito aqui, ó, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Que era o que Jesus falava. Vá e não peques mais. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E aí o que acontece? Como que Jesus pode ser a propiciação pelos nossos pecados, segundo o que João está falando aqui? Então a orientação é assim, olha, eu peço que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, que é assim, acaba acontecendo com o ser humano mesmo convertido, temos um intercessor junto ao Pai, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele faz a propiciação dos nossos pecados. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Só que o sistema religioso não prega. E é novíssima aliança, finalzinho da Bíblia, primeira carta de João. Não é nem o Evangelho, hein? Porque o Evangelho eles podem falar, não, mas o começo do Evangelho é a antiga aliança, só depois que Jesus ressuscita que é o novo. Aqui é o novo mesmo, primeira carta de João. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Ou seja, a gente só pode falar que crê em Jesus se a gente obedece os mandamentos. E fica mais complicado aqui. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então a Bíblia, ela chama de... Não sou eu,
é a Bíblia. Ela chama de mentiroso aquele que fala que crê em Jesus, que conhece Jesus, mas que não obedece aos mandamentos. Olha que forte isso aqui. 1 João do 1 ao 4. Podem ler na versão que vocês tiverem. Qualquer versão vai estar dessa forma. Então, voltando aqui. Isso eu falo porque essa ideia da hipergraça, ou seja, da graça libertina, está fazendo muita gente cair. A salvação é sim pela graça, é sim pelos méritos de Jesus. Só que nós não podemos ser indignos a ponto de Jesus não nos reconhecer. Aí a gente vai falar assim, imagina, Jesus volta, a gente, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Senhor, não expulsamos demônios em teu nome. Senhor, não fizemos milagres e maravilhas em teu nome. São os crentes. Aí ele vai falar assim, eu não vos conheço. Apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, se afastem de mim, vocês que vivem na anomia. No grego, iniquidade está anomia. Ou seja, vocês que vivem como se não existissem as leis de Deus. Então nós não podemos confiar nesta hipergraça a ponto de vivermos como se não existisse lei, de vivermos como a gente acha melhor, ignorando os ensinamentos de Jesus, ignorando o que ele explicou nas parábolas. Quando ele pede para que a gente se esforce, que a nossa justiça tem que ser muito superior à dos escribas e dos fariseus. Quando ele fala que o caminho é estreito, que a porta é estreita, que a grande maioria vai passar para a porta larga. Ele não falou tudo isso à toa, para a gente ficar repetindo que nem um mantra. Não, nós somos salvos pela graça. Sim, nós somos salvos pela graça. Mas nós não podemos viver de forma insoluta a ponto de insultarmos o Espírito da graça, como está em Hebreus 10. Entenderam? Então, os grandes méritos, a salvação vem sim pela obra consumada pelo Senhor Jesus. Por isso que ele falou, está consumado. Está consumada a obra de redenção. Todos os nossos pecados, inclusive os herdados de Adão, são perdoados. Todos os nossos pecados são perdoados. Só que se a gente continuar pecando deliberadamente, depois de conhecer a verdade, a Bíblia fala que já não resta sacrifício pelos nossos pecados, que foi o que a gente explicou na live do domingo. Tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Na verdade, estar ou não presente no banquete está condicionado à resposta de cada um ao convite de Deus, a resposta individual de cada um. Jesus nos ensinou esse conceito por meio de suas palavras e ações ao longo dos evangelhos. Ele disse, em Mateus 8, do 11 ao 12, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha que forte isso aqui também. Pessoas de longe, do Oriente, do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os súditos do reino, ou seja, aqueles que tiveram todo o conhecimento da palavra, todo o acesso ao evangelho, todas as oportunidades, os súditos do reino não necessariamente são os judeus herdeiros originais da promessa, mas também todos aqueles que tiveram acesso à palavra, que tiveram oportunidade e desperdiçaram. Muitos serão julgados no trono branco e tinha alguém na casa da pessoa pregando. Tinha um filho, um pai, uma mãe, um irmão naquela casa pregando. E aquela pessoa não quis ouvir. E aquela família não quis ouvir. No trono branco vai ser falado. Por que você não deu ouvido?
Ele estava pregando a minha palavra, a palavra de Deus. Tem muitas casas que aquela pessoa representa o sal da terra, que aquela pessoa representa a luz do mundo. Jesus falou, né, que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. E você vê a grande oportunidade tendo uma pessoa dentro da casa pregando, com a Bíblia na mão, mostrando, e os outros ignorando, até mesmo sendo intransigentes, intolerantes com aquele que está tentando trazer uma mensagem. Então não haverá desculpa. Não haverá desculpa. Dando sequência. Ao comer com coletores de impostos e pecadores, Jesus demonstrou que o perdão estava à disposição dos que arrependessem e o recebessem. A mensagem desses textos e da parábola do banquete pode se resumir com uma afirmação e duas perguntas. Deus certamente dará uma festa, entre aspas. Você comparecerá? Então, com certeza absoluta, vai ter a festa. Vai ter as bodas do Cordeiro. Isso é uma certeza absoluta. Só que, será que nós estaremos nessa festa? Será que nós seremos dignos de comparecer neste grande banquete messiânico? Então a primeira pergunta é se você comparecerá. E a segunda pergunta, quais são as evidências, os frutos que demonstram a plena aceitação do convite nos termos do Senhor? Nós temos em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. E todos eles deram frutos. E todos eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas falhas e às mesmas imperfeições. Mas nós vemos aqui, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Pela fé, Enoque foi arrebatado, na verdade transladado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso aqui é Novo Testamento também. E está sendo falado, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E olha que na época de Noé nem existia chuva, só existia o orvalho. E ele ficou 120 anos construindo uma arca com todo mundo zombando dele. Abraão, então, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E assim vai, os heróis da fé todos davam frutos, todos tinham uma fé viva, todos buscavam a Deus. E conosco não é diferente. Por isso que eu falo, não adianta só falar que crê em Jesus e pronto. Porque se fosse assim, bastava falar uma vez, não, eu creio em Jesus como meu legítimo e suficiente Salvador, como filho unigênito de Deus, que por mim morreu na cruz, e acabou. E aí eu poderia viver da forma que eu achasse melhor, fazendo tudo que eu quisesse. Nunca mais eu ia precisar abrir a Bíblia, porque eu já fiz a confissão de fé que dizem que é suficiente para ser salva. Nunca mais eu ia precisar abrir a Bíblia. Nunca mais eu ia precisar guardar nenhum mandamento, nada. Já pensou se fosse assim? Mas não é assim. No Evangelho está dito: o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo.
Sobre Enoque tem um estudo, tá? Na verdade, ele foi transladado de um lugar para o outro porque ele estava correndo risco de ser morto. A gente vê mais claramente na Bíblia de Jerusalém. Então vamos continuar aqui. Então a participação no banquete depende de aceitar o convite sem desculpas ou restrições, nas condições estabelecidas pelo Senhor. Não pode ser nas nossas condições, não pode ser nos nossos termos. Não adianta a gente achar que nós somos pessoas boas, não adianta a gente achar que nós somos caridosos, que nós não fazemos mal a ninguém. Não, nós temos que seguir o que está na Bíblia. Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa própria justiça. Tem gente que fala, com isso aqui eu não concordo, porque isso aqui é muito radical. Aí o outro fala, não, isso aqui eu não concordo, porque isso aqui era naquele tempo. Aí o outro fala, ah não, isso aqui eu vou comer carne de porco, porque não tem nada a ver. Isso aqui não tá mais valendo. Não é assim. Não é assim que funciona. Assim estão as denominações. Cada uma aceita uma parte da Bíblia. Então a CCB, por exemplo, ela cumpre o mandamento de 1 Coríntios 11 das mulheres usarem véu. Mas outras coisas elas não aceitam a guarda do sábado. A Adventista aceita a guarda do sábado, mas não aceita usar o véu. O Testemunho de Jeová aceita tal coisa, mas não aceita outras. Não funciona assim. A gente não pode escolher o que a gente vai aceitar. Nós temos que aceitar tudo que está em vigor na Bíblia. Tem coisas que já cumpriram a sua finalidade. Por exemplo, as festas levíticas, que apontavam para o Messias, que demandavam sacrifícios de animais, elas não são necessários mais nós guardarmos, porque elas já cumpriram a sua finalidade, o Messias já veio, já realizou o sacrifício definitivo, não tem mais templo, não tem mais sumo sacerdote. Então, realmente, tem coisas que já foram cumpridas, já atingiram sua finalidade, seu objetivo. Mas outras coisas não. Por exemplo, carnes imundas, Deus justifica com base na sua santidade, para que não comamos as carnes imundas. Então isso continua. A guarda do sábado vem desde a criação, desde Gênesis 2. Tanto que o mandamento é lembra-te do sábado. Não existe um mandamento para você guardar o sábado. É para você lembrar de guardar. Porque mesmo no reino eterno, no reino vindouro, nós vemos que a guarda permanecerá. Então, ou nós aceitamos tudo o que Deus pede, ou nós vamos começar a apresentar as nossas desculpas e as nossas restrições para não aceitar o convite. Muitos têm certeza de que estarão lá, achando que têm as crenças certas, achando que pertence ao grupo certo. Ah, nós somos da verdadeira igreja, então nós vamos estar lá. Ah, nós somos da verdadeira denominação. Você vai ver a denominação da pessoa foi fundada no século XIX. Não, porque a gente segue Ellen White. Ah, mas quando que ela surgiu? No século XIX. Ah, então tá. Então só vocês aqui, a partir do século XIX, vão ser salvos. É até um absurdo. Outros fazem obras de caridade e contam com boa reputação junto aos demais e acham que vão ser salvos por causa daquelas obras. As obras são importantes, mas a obediência vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a obediência. Salomão conclui o livro de Eclesiastes falando de tudo que foi dito, o que realmente importa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes, o último capítulo, se não me engano, é o 12, verso 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios, Eclesiastes 12, lá para baixo. Verso 13. Agora que você já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então não adianta nós termos uma
grande religiosidade. Não adianta nós termos uma aparência de piedade. Não adianta nós simplesmente fazermos obras de caridade que são bem vistas pelas demais pessoas. Não. O principal é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. O principal é fazer a vontade de Deus, buscar o reino dos céus e a sua justiça. O reino demanda um rei, um governo. E um governo também tem as suas próprias leis. Então, para você buscar um reino, você busca o rei e você busca as leis, obedecer às leis deste rei. É isso que significa buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E as suas diretrizes, o seu norte, os seus estatutos. E tudo mais vos será acrescentado. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí sim as bênçãos, as verdadeiras bênçãos virão sobre nós. Então nós vemos que Jesus nos ensinou nesta parábola e em outras passagens que essas pessoas provavelmente não estarão no banquete messiânico. Enquanto que muitos que nem sequer imaginavam, nem ao menos se imaginavam nesse evento, estarão à mesa do Messias. Não somos nós quem determinamos as condições para participar do banquete. Devemos aceitar os termos do convite e comparecer sem permitir que os cuidados desta vida nos distraiam. Então nós temos que comparecer nos termos do Senhor. No Evangelho de Mateus, nós vemos na parábola das bodas do filho do rei, que é semelhante a esta, que os segundos convidados representam as pessoas que aceitaram o chamado cheio de graça. Mas isto não lhes garantiu a salvação de modo incondicional. Olha que interessante. Os segundos convidados, eles aceitaram o chamado da graça. Só que isso não garantiu a salvação de modo incondicional. Somente são escolhidos aqueles que, aceitando o convite, o fazem de forma a agradar o rei, honrando o filho. Lembra que eu falei que não basta falar que aceitou Jesus? Não basta falar, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. A gente vai ver isso claramente aqui nesta parábola, que é paralela, mas que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu vou ler esse trecho para vocês, do 8 ao 14. Deixa eu corrigir aqui. Do 8 ao 14, um pequeno trecho. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, esse homem que foi lançado nas trevas pensava que, uma vez convidado, tendo aceitado o convite e ingressado na festa, poderia permanecer até o final, independentemente da sua conduta. Ele achou que ele poderia participar do banquete, da festa, nos seus próprios termos. É verdade que os convidados não deram nada em troca para entrar na festa. Ou seja, entraram pelo chamado da graça, pelo favor imerecido, pelos méritos de Jesus. Contudo, aquele que não estava vestido das vestes da justiça, santidade, obediência e boas obras, não pôde permanecer.
Nós não podemos permanecer debaixo da graça de forma iníqua, de forma indissoluta, de forma como a gente acha melhor. Em outras palavras, aquele convidado ele atendeu ao chamado, mas perdeu a salvação diante da conduta indigna e reprovável. Precisamos receber novas vestes, ter a nossa vida em conformidade com a do Filho de Deus, para assim sermos aceitos na sua presença. Precisamos nos despir da nossa arrogância, ego, orgulho e soberba e deixar o Senhor nos vestir conforme a sua vontade. Nós precisamos deixar o nosso ego de lado, o nosso orgulho, os nossos achismos, as nossas manias. As pessoas, elas... Isso é uma coisa, é um grande conflito, né? Nós temos que deixar o Espírito de Deus nos guiar. O Espírito de Deus, ele nos capacita para que nós andemos no caminho reto, para que nós andemos nas veredas da justiça. Sozinho, pela nossa carne, nós não conseguiríamos. Então Jesus morreu, ele foi punido, ele recebeu toda a ira de Deus em razão dos nossos pecados. Ele se colocou em nosso lugar. Filipenses deixa isso claro, né? Ele se colocou no lugar de homens pecadores. Foi chicoteado, torturado. Teve uma morte terrível de cruz. Ele sofreu toda a ira de Deus que deveria recair sobre nós, recaiu sobre ele, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos receber o Espírito de Deus. Por isso que ele fala, eu vou lhes enviar um outro Consolador. Por isso que ele fala, o Espírito de Deus descerá até vós, vocês serão revestidos do poder do alto. Então, pelos méritos de Cristo, o homem perfeito, justo, sem máculas, que consumou todo o plano, toda a obra de salvação, pelos méritos dele, nós podemos receber o Espírito de Deus. O Espírito de Deus agora ele pode habitar em nós e nos transformar em novas criaturas, que é o novo nascimento, que ele explica em João 3. Então, graças ao novo nascimento, graças à obra de redenção de Cristo, nós nos fazemos de templos para o Espírito Santo. Então nós temos a capacidade de fazer o que é bom. Só que a nossa carne, ela está em conflito. A nossa carne, ela sempre vai tentar fazer o contrário. A nossa carne, ela sempre vai nos puxar para tudo que for contrário à vontade de Deus. Enquanto que o Espírito de Deus vai nos capacitar para fazer a vontade dele. Então, por isso que nós temos que andar de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. Porque se a gente der muita vazão para a carne, a gente vai acabar pecando cada vez mais e vai acabar se perdendo, vai acabar caindo. E dependendo da queda, é muito difícil voltar. Então nós temos a esperança da vida eterna. E nós temos o Espírito de Deus habitando em nós para que possamos perseverar até o fim e receber a coroa da vida. Só que a gente não pode dar vazão às concupiscências da carne. É um cabo de guerra. E esse convidado, ele achou que ele poderia andar nos próprios termos. Por isso que ele foi amarrado e lançado nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então temos que nos despir da nossa arrogância, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba. Jesus nos dá um exemplo de humildade quando ele lava os pés dos apóstolos. Isso nós temos que reproduzir sempre, uma vez por ano, na ceia do Senhor. Lavar os pés dos irmãos para destruir nosso ego e deixar o Senhor nos vestir conforme a sua vontade soberana.
No encerramento da parábola de Lucas, o Senhor faz um convite para que a casa fique cheia. Você precisa responder e entrar. Não existe participação à distância no reino de Deus. A participação deve ser ativa. Na participação do reino, nenhum daqueles que rejeitaram o convite ou ainda aceitaram, entre aspas, em seus próprios termos e condições, irão entrar, nenhum destes participarão. Jesus convida a todos. Resta você aceitar o convite, pois nenhum homem pode salvar a si mesmo, mas qualquer homem pode condenar-se a si mesmo. Nós não temos o poder de nos salvar pelos próprios méritos. Nós não temos esta possibilidade. Nós dependemos dos méritos do Cordeiro. Porém, a nossa conduta, se for uma conduta iníqua e indissoluta, se a gente ficar pecando deliberadamente depois de conhecer a verdade, isso pode nos condenar. Isso pode extinguir o Espírito de Deus. Por isso que Paulo fala para que nós não entristeçamos o Espírito de Deus, para que não apaguemos o Espírito de Deus. Nós vemos Sansão apagando o Espírito de Deus, o rei Saul apagando o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus nos deixar, aí nós não aproveitamos mais a tão valiosa graça. Que possamos dizer sim ao chamado de Deus. O banquete está pronto, Deus está chamando. Quais têm sido as suas desculpas para negligenciar o chamado de Deus? O que tem sido mais importante na sua vida? Lembrem-se, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Então nós concluímos o ensino de hoje, esta tão importante parábola que mostra que as nossas desculpas revelam as nossas prioridades. Fica a todos a pergunta se nós iremos aceitar os convites e, se positivo, se aceitaremos nos termos do Senhor e não em nossos próprios termos. Por hoje é só. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Criador dos céus e da terra. Agradecemos imensamente a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui para pregar a palavra do Altíssimo. O Eterno Pai, Ele é muito bondoso e misericordioso para conosco, pois Ele nos concedeu esta grande oportunidade. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, o nosso único mediador entre Deus e os homens. E a todos vocês, que o Eterno continue lhes abençoando e lhes dando entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.